Filadélfia, 1943. A Segunda Guerra Mundial está no auge. Enquanto o mundo inteiro observa os combates na Europa, algo estranho acontece em uma base naval dos Estados Unidos. Testemunhas juram ter visto um navio desaparecer diante dos olhos e reaparecer a quilômetros de distância. Alguns dizem que foi o maior avanço tecnológico da história. Outros que foi o dia em que a Marinha dos Estados Unidos rasgou o próprio tecido da realidade. Hoje, no Verdades Ocultas, você vai conhecer o caso que o governo americano nega até hoje, o experimento de Filadélfia. O ano é 1943. O mundo está mergulhado na guerra. Os Estados Unidos busca formas de tornar suas embarcações invisíveis aos radares e torpedos inimigos. A física moderna avançava rapidamente. Albert Einstein já havia formulado sua teoria do campo unificado, uma ideia ousada que tentava unificar todas as forças da natureza em uma única equação. E é nesse contexto que teria surgido o projeto Rainbow, um suposto experimento ultra-secreto da Marinha, destinado a testar a invisibilidade eletromagnética de um destroyer chamado USS Eldridge D-173. O plano era simples: gerar um campo eletromagnético tão intenso ao redor do navio que ele se tornaria invisível ao radar, mas algo saiu terrivelmente errado. Em outubro de 1943, de acordo com testemunhas, o USS Eldridge estava ancorado no estaleiro naval da Filadélfia. Cabos grossos ligavam o navio a enormes geradores instalados nas docas. O ar cheirava a ozônio e então a energia foi liberada. Luzes verdes e azuis envolveram o casco do navio. O metal começou a brilhar e, segundo quem viu, o Eldridge simplesmente desapareceu. Minutos depois, o navio teria reaparecido, mas a dezenas de quilômetros dali, em Norfolk, Virgínia, em seguida, desapareceu novamente, voltando ao ponto de origem. Os relatos afirmam que quando o navio retornou, algo estava terrivelmente errado. Alguns tripulantes haviam desmaiado, outros estavam fundidos ao casco de aço, braços, pernas e rostos presos na estrutura metálica, como se o corpo humano e o navio. Outros homens enlouqueceram, diziam desaparecer por minutos sem deixar sombra. Alguns simplesmente sumiram dias depois, sem explicação. Se isso for verdade, o que realmente aconteceu naquele dia? Existem 3 grandes vertentes de explicação para o experimento de Filadélfia, e nenhuma delas é simples. De acordo com essa versão, o experimento usava geradores potentes para criar um campo magnético ao redor do navio, desviando ondas de radar. Isso seria uma forma primitiva de camuflagem eletrônica, algo que décadas depois inspiraria o conceito moderno de tecnologia stealth. Mas os relatos sobre teletransporte e fusão de matéria não podem ser explicados apenas com magnetismo, a menos que algo mais tenha sido ativado. Alguns pesquisadores acreditam que o navio foi envolto em um campo unificado de energia que alterou o espaço-tempo local. Em outras palavras, o Eldridge teria literalmente atravessado um rasgo na realidade. Essa teoria sugere que Einstein teria participado indiretamente do projeto, fornecendo estudos sobre dobras no espaço-tempo. Um erro nos cálculos teria transformado um teste de radar em um experimento de teletransporte acidental, coincidência ou não. Einstein trabalhava em Princeton, a apenas 70 quilômetros de Filadélfia. Mas há quem diga que tudo não passou de uma operação psicológica, um boato proposital, espalhado para distrair espiões alemães e testar o impacto da desinformação. De fato, documentos oficiais afirmam que o experimento nunca aconteceu. Mas o curioso é que a própria Marinha demorou mais de 40 anos para negar oficialmente a história. E em 1955, o nome Projeto Rainbow apareceu novamente em papéis de pesquisas secretas sobre invisibilidade óptica. O primeiro relato público veio de Carl M. Allen, também conhecido como Carlos Allende. Ele dizia ter testemunhado o experimento e escreveu cartas ao pesquisador Morris Jessup detalhando tudo: a luz verde, os homens fundidos ao navio e o pânico geral.
Essas cartas ficaram conhecidas como The Allende Letters. Foram analisadas por oficiais da Marinha e até hoje ninguém provou se eram autênticas ou parte de algo muito maior. Em 1984, Hollywood lançou o filme The Philadelphia Experiment. Inspirado na história, desde então, o caso se tornou um dos maiores símbolos de segredo militar e manipulação da realidade. Mas o que realmente aconteceu em 1943? Foi uma falha científica catastrófica? Um teste de invisibilidade? Ou apenas uma lenda criada em tempos de paranoia de guerra? Talvez o verdadeiro mistério do experimento de Filadélfia não esteja nos geradores, nem nas equações, mas na capacidade humana de ultrapassar limites que não entende, porque toda vez que tentamos brincar com as leis da natureza, ela nos lembra quem realmente está no controle. Décadas se passaram desde o suposto experimento. O USS Eldridge foi desativado, vendido e mais tarde transferido para a Grécia, onde serviu sob outro nome. A Marinha dos Estados Unidos continua afirmando que nada disso jamais aconteceu. Mas se foi apenas um boato, ou porque tanta gente jura ter visto o navio envolto em luz verde? Por que as cartas de Allende descrevem detalhes técnicos que só engenheiros navais conheceriam? E, acima de tudo, por que essa história insiste em sobreviver geração após geração, mesmo sem provas concretas? Talvez o experimento de Filadélfia nunca tenha sido sobre invisibilidade. Talvez tenha sido sobre limites, os limites da ciência, da curiosidade humana e da própria realidade. Deixe sua teoria nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Verdades ocultas, porque algumas verdades estão escondidas onde menos esperamos.